aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, estamos vivendo o momento com a maior quantidade de fofocas já vista nos últimos anos. A quantidade de matérias que saíram nas últimas horas com coisas que Bolsonaro teria dito para interlocutores, aliados, pessoas que estiveram com ele, que era para falar X, Y, Z, que Bolsonaro determinou isso, que apoiou isso, que não gostou daquilo outro, rapaz, não cabe no gibi, sério mesmo. O dia ontem foi fora do normal e não ficou restrito a dois jornalistas. A Globo News até fez um programa inteiro só com esse tipo de fofocas, análises, enfim. E além dos filhos de Bolsonaro, que comentaram sobre isso, Eduardo falou algumas coisas, mas o Carlos Bolsonaro falou ainda mais. Tivemos outras pessoas também falando sobre isso e eu quero abordar esse assunto com vocês na primeira parte do vídeo hoje. E tem muita coisa mesmo pra gente falar. Acredite se quiser. O melhor tema do vídeo hoje é o segundo. Eu até já adianto por quê. Eu acho que dá pra ter esperança no mundo melhor. Não é só no Brasil melhor, não. No mundo melhor. A administração Trump, até já adianto pra vocês, tudo indica que em breve vai pra cima do Jorginho, do Jorge Soros, o amigo do Lula, que manda, inclusive, na esquerda ao redor do mundo. E não só isso. Tem outras coisas também da administração Trump, mas essa do Soros não é piada, não é, sabe, besteira. Até mesmo a imprensa que não gosta do Trump meio que tá confirmando aí que o clima tende, a esquentar nos próximos meses. E por fim, se der tempo, não sei se vai dar, vamos falar de Brasil, PEC da blindagem, anistia e mais algumas confusões que estão acontecendo. Mas vamos lá. Para começar o nosso vídeo, trago aqui o Twitter do Van Garten, que lá na frente de volta a comentar sobre ele. Eu coloquei aqui no início porque eu acho que o Van Garten traz assim, informações cruciais para um disclaimer que eu já ia fazer de todo jeito. Eu sempre falo para vocês o seguinte, né? Pessoal, a imprensa, ela mente, óbvio que ela mente. Principalmente quando você lida com essas matérias de opinião. Mas é o jornalista exprimindo a opinião dele, ele molda os fatos para encaixar em sua narrativa, ele omite, determinadas coisas. Por exemplo, toda vez que vai falar do judiciário, a imprensa nunca comenta, o que nos trouxe até aqui. Normalmente só fala assim, Bolsonaro ataca o judiciário. Tá, mas atacou por quê? O que aconteceu antes para isso acontecer? Vocês entendem isso muito bem. E eu sempre digo, olha, pessoal, esses jornalistas, quando soltam essas notas de bastidor, então, Mônica Bergamo, Lauro Jardim, a turma que trabalha com Lauro Jardim, o Igor Gadelha, a turma que trabalha com ele, Paulo Capelli, Guilherme Amado, eles ouviram de alguém. Alguém falou com eles alguma coisa. Porque assim, acho que se der realmente errado, ele vai lá e ele expõe quem foi a sua fonte. A Mônica Bergamo ontem, em uma das matérias publicadas, aí que Bolsonaro falou isso, tá ali, ó. Bolsonaro pede que Eduardo feche a boca para não prejudicá-lo, mas filho intensifica ataques. E aí, quem foi que disse aí que o Bolsonaro pediu isso para quem? Você viu o Bolsonaro pedir? Acho que não. Até porque o Bolsonaro não pode falar. E deveria, porque esse silenciamento de Bolsonaro e sua prisão está dentro daquele inquérito de coação, que ele não foi denunciado. Quem foi denunciado foi o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Bolsonaro não. E aí muita gente comentou, essa matéria da Mônica Bergamo é só um exemplo. E aí o Van Garten, ele rebateu este ponto falando o seguinte, isso é muito importante. Muitas matérias nesse mesmo sentido, e foram várias. O que evidencia que tem gente pautando a imprensa. A imprensa não vai tirar do nada, pode colocar uma narrativazinha extra, mas alguém está falando com a imprensa. E é o que ele diz na sequência. Peguei no pulo os fofoqueiros, com S de plural. Ou seja, não é só uma pessoa que está pautando isso. Tem mais de uma. E ainda complementa, a pior constatação é que esses aliados são pessoas que apoiadores verdadeiros do presidente jamais imaginariam. Eu costumo falar também que eu escuto muito mais coisas do que eu falo em vídeo. Algumas tretas eu não vou comprar, porque eu não tenho mandato. Vão me acusar de não saber das coisas. E eu não tenho o sobrenome Bolsonaro para falar algumas coisas e as pessoas pararem para ouvir. Então, enfim, também tem umas coisas que eu também não posso provar, Mas eu acho que o Van Garten falando para vocês, gente, às vezes tem um pessoal aí que tá próximo demais,
você nunca esperaria, e às vezes as pessoas estão trabalhando contra. Quem são? Não sei, né? Aí a gente entra no momento que, na falta desta resposta, eu acho que o melhor é esperar comentários vindo do próprio Eduardo, do Carlos Bolsonaro, do Flávio. Né? Você espera aí ver, talvez os filhos de Bolsonaro falar alguma coisa. Eu acho que a chance de ser verdade, né, se é algo verdadeiro, são maiores do que aliados, interlocutores dizem, né, as matérias que saem na imprensa. E depois o Vanguard encerra falando: o filho abre mão de toda a sua vida pela sua família e de muitas outras. Antes de empurrar isso na imprensa, pensem várias vezes no tamanho desse pecado. Mas vamos lá, vamos começar a dar uma olhada. A Globo ontem passou o dia falando sobre Eduardo, o que está fazendo, os erros da direita. E isso é curioso. Quando a Globo está preocupada com a direita, eu acho que essa direita não é direita. Quando a Globo está preocupada que a direita está escorregando, está fazendo aquilo outro, isso aqui não é essa postagem, mas a Natuza Deli estava comentando sobre isso. Aqui é só um recorte para vocês verem o tom ao longo do programa. Em conversa hoje com o líder do PL, e ele falava o seguinte, né? Eu conversava hoje, e ele me falava o seguinte: olha, o que Eduardo Bolsonaro não está percebendo é que ele pode ser descartado com estalar de dedos, porque quem é o Eduardo Bolsonaro na fila do pão? O Trump já se desfez do dono da padaria, o Musk, que era muito mais importante. Quem dirá o Eduardo Bolsonaro? Aí eu te pergunto, tu acha mesmo que o Valdo Cruz não conversou com ninguém do PL? Ele inventou isso do nada? Tu acha que não tem ninguém do PL que fala com a Globo? Ninguém. Aí lembra do que o Van Garten falou. Mas agora vamos começar a olhar, né? A gente falou da Mônica Bergamo. A gente, inclusive, vai voltar naquela matéria na íntegra, ver o que a Mônica Bergamo fala. Mas começando por aqui. Raquel Landim, cabeça de abajur. Sem respaldo de Trump, Bolsonaro entra em desespero e culpa Eduardo. Aí a Paula Marisa pergunta: mais uma notinha plantada? Gente, mas esses líderes do Centrão não têm um amigo para avisar que eles estão passando vergonha? E aí o Carlos Bolsonaro responde: os canalhas impedem ilegalmente Jair Bolsonaro de se defender, apoiam destruição das leis e então criam mentiras 24/7. Estou com ele e a informação é que está faltando algo para esta senhora, no mínimo a verdade. Quantas pessoas veem o que sai na imprensa? Não sei. Quantas pessoas veem os políticos da direita desmentindo o que está na imprensa? Não sei. Será que todas as pessoas que viram a mentira estão vendo a mentira ser desmentida? Será mesmo que o Borró está desesperado? Aí continua. Bolsonaro mostra insatisfação com ações de Eduardo e manda recado ao filho, que é a mesma coisa que a Mônica Bergamo disse, que é a mesma coisa que a Globo News está falando. Tá aqui, ó. Até onde vai Eduardo Bolsonaro? Mônica, filho de Bolsonaro, achou que o Brasil iria se submeter ao tarifaço, né? A Mônica Waldvogel. Aí no mesmo tom, vem a Bela Megali. Bolsonaro mostra satisfeito com ações de Eduardo e manda recado ao filho. Aí o Carlos diz: parem de mentir um segundo, pelo menos, porque o blog não concentra energias na defesa do Estado Democrático de Direito frente a mais uma manutenção ilegal de prisão, desta vez do último presidente do Brasil, em relação ao último caso envolvendo a não denúncia da PGR, que justificaria mais cautelares desumanas impostas a ele. Todos sabemos por quê. O único objetivo da organização é aniquilar Bolsonaro de qualquer jeito. Se vivêssemos numa democracia, sua soltura seria realizada de ofício por quem determinou a sua prisão. Após alçarem Lula ao poder, esse país virou uma piada de quinta categoria. Aí vamos olhar o que falava a Bela Megali. Bolsonaro externou a aliados, no plural, que o visitaram recentemente, sua insatisfação com as manifestações públicas de Eduardo Bolsonaro. Segundo relatos feitos à coluna, Bolsonaro avalia que o filho está falando muito e que a cada vez que se pronuncia, prejudica ainda mais o pai. Em prisão domiciliar e proibido de falar com Eduardo, Bolsonaro chegou a pedir que um aliado transmitisse essa mensagem ao filho. A ideia é que esse interlocutor vá aos Estados Unidos para ter uma conversa pessoal com Eduardo, na tentativa de amenizar as falas do deputado federal. Isso aqui já chamou minha atenção, porque essa matéria ela sai no dia que o Sóstenes estava nos Estados Unidos. Só que foi antes
do Sóstenes e aos Estados Unidos? Será que eles estão falando isso daqui porque, sei lá, o Sóstenes ia lá, alguém ia lá, ele já sabia que alguém ia para os Estados Unidos? Aí eu lembro do Vanguard, né? Às vezes, vocês até se decepcionariam se soubessem quem anda soltando nota na imprensa. Então você vê que parece que a galera tá sabendo, tende a saber, né, de alguns movimentos que tem fazendo. Esse não é o primeiro recado que Eduardo recebe. Há algumas semanas, seu irmão, senador Flávio Bolsonaro, conversou com ele sobre a forma de comunicação que vinha adotando. Parlamentares do PL, relataram que a conversa que o senador teve com o irmão teria sido um pedido do próprio Bolsonaro. Que parlamentares do PL? Quem já estava incomodado com o excesso de exposição de Eduardo e com o tom adotado em suas postagens nas redes sociais e entrevistas. A tônica de ameaças, olha para isso daqui. Seja contra parlamentares, membros do judiciário ou até aliados do pai, como o Valdemar, seriam um dos principais incômodos. Mas peraí. Mas por que um tom com o Valdemar? Será que Bolsonaro... Enfim, né? Será que Bolsonaro falou isso? Primeiro ponto. Segundo, Bolsonaro... Será que ele conseguiu acompanhar o que aconteceu com o Bolsonaro e o Eduardo e o Valdemar? Que o Eduardo estava quieto e aí o Valdemar dá uma entrevista e fala que o Eduardo vai matar o pai. Aí Eduardo rebate o Valdemar e aí Eduardo está ameaçando, está passando o ponto. Meu Deus do céu, como Eduardo é violento, né? Como ele não ficou quieto ao ser acusado de matar o próprio pai? Aí você corta para a Folha de São Paulo. Aliados avaliam que Bolsonaro toparia a redução de penas com garantia de domiciliar. Aliados, né, avaliam. Ou seja, o que é que essa matéria passa? Bolsonaro apoia aí o PL da dosimetria do Michel Temer e do Aécio Neves. Reservadamente, ao menos 4 interlocutores de Bolsonaro. A Mariana Holanda Flor diz que conversou com 4 pessoas. Interlocutores, não são qualquer pessoas. Interlocutores. Quem, rapaz? Aí lembra do Fábio Van Garten. Peguei no pulo, né? Os fofoqueiros. S de plural. Só aqui tá falando de 4. Aí, essa era a matéria da Mônica Bergamo que o Van Garten deu RT. Bolsonaro pede que Eduardo feche a boca para não prejudicá-lo, mas filho intensifica ataques. Bolsonaro pediu a interlocutores que conversam com seu filho Eduardo Bolsonaro para que ele feche a boca e não atrapalhe as negociações políticas em torno da anistia e da redução de penas para o pai. As tentativas de apaziguamento até agora foram em vão e só irritaram ainda mais Eduardo, que segue no ataque. Ele diz a interlocutores acreditar firmemente que Bolsonaro não está conseguindo avaliar direito o quadro político por estar hoje na condição de refém. Ou como diz uma mensagem repostada por seu maior aliado nos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo, Bolsonaro é uma vítima presa, doente e incapaz de decidir, que não pode negociar os termos da própria soltura. Eduardo escreveu nesta quinta, dia 25, seu perfil no Twitter, que a PGR me denuncia por coação, mas quem está sob coação é meu pai. Além de limitado para decidir, Bolsonaro, na visão dele, não estaria percebendo que quer enfiar um acordo goela abaixo de sua garganta, fazendo com que ele abra mão da bandeira da anistia, induzindo também a apoiar Tarcísio para disputar a presidência em 26, passando a ele de bandeja os votos bolsonaristas, que podem nunca mais voltar para a família. Nas últimas semanas, olha isso aqui, Eduardo partiu para ataque ao Centrão e até mesmo ao PL, rapaz. Sem motivo, né? Se lançou candidato a presidente, sem o aval de Bolsonaro, disse que disputará até mesmo contra Tarcísio, comemorou as sanções à mulher de Moraes e manteve os ataques ao Supremo na temperatura máxima, chamando os ministros de mafiosos. Esse Eduardo tá demais, viu? Aí você viu, em um dos ataques mais virulentos, repostou mensagem crítica ao presidente do PL, o Valdemar, e disse que não tinha abdicado de tudo para tocar fagos mentirosos com víboras, nem se sujeitar aos esquemas espúrios dos batedores de carteira da ocasião. Mônica Bergamo. Por que, tia? Minha tia Mônica Bergamo. Que tia? Por que tu não colocou a parte que Valdemar acusou Eduardo de querer matar o pai? Sabe? Porque
É estranho isso, né? Você coloca só o que o Eduardo falou. Aí você fica, meu Deus, como esse Eduardo é grosso, como ele é mal educado, né? Parece que o Valdemar, rapaz, um santo, né? Encarnado, o novo Jesus Cristo sobre a terra, tava lá trabalhando pela anistia, pra soltar os presos políticos, pra acabar com a juristocracia. E aí, do nada, por pura inveja e por ser um louco, Eduardo Bolsonaro atacou ele. E é curioso isso, né? Porque você vê, são matérias. Essa aqui não é a primeira. Você vê essa parte do Valdemar tá incomodando muito, né? Aí você junta. Vamos botar. A Bela Megali coloca a parte do Valdemar, né? Até o Valdemar, ó, seria um dos principais incômodos, o do Valdemar. E ela falou com parlamentares do PL. Aí corta pra Mônica Bergman. Olha o Valdemar. Faz questão de dar destaque pra esse Valdemar. Ô, diacho. Esse Valdemar tá demais, viu? Esse Valdemar é um pobre coitado. O apreço que o Valdemar tem pela imprensa é maravilhoso. Aí volta porque o Van Garten disse. Muitas matérias nesse mesmo sentido, o que evidencia que tem gente pautando a imprensa. Peguei no pulo os fofoqueiros, com S, de plural. A pior constatação é que esses aliados são pessoas que apoiadores verdadeiros do presidente jamais imaginariam. Aí imagine quem podem ser as pessoas que vocês não imaginariam. Agora, olha essa matéria. Essa daqui, inclusive, foi publicada antes de todas as outras. Essa é de 2 da manhã de ontem. Aquelas outras matérias foram ao longo do dia. Para aliados, Bolsonaro expressa otimismo com mudanças de vento. Uai, mas a Raquel Landim falou que o Bolsonaro estava desesperado. Aí aqui agora diz que o Bolsonaro tá otimista. Ele tá otimista ou tá desesperado? Os dois não dá. Preso domiciliarmente, Bolsonaro tem aproveitado as visitas de aliados para expressar otimismo de que em breve sua situação com a justiça pode dar uma virada. O primeiro motivo é que ele escapou de ser indiciado pelo Gonê no inquérito que investiga, né, uma suposta coação aí que indiciou Eduardo e Paulo Figueiredo. Na terça, seus advogados pediram ao Supremo o fim da prisão domiciliar, já que ele não está preso por causa da suposta trama golpista, e sim pela possível interferência de Eduardo. E aí, gente? Bolsonaro tá desesperado ou tá otimista? O que é um otimista desesperado? Ou o que é um desesperado otimista? Porque não encaixa essas duas coisas juntas. Aí o Fábio também comentou ontem. Os caras vão no presidente. Isso daqui ele postou antes de descobrir sobre os fofoqueiros. Os caras vão no presidente, tentam pautá-lo, tentam convencê-lo da mais louca e precipitada decisão, que por óbvio não tem lógica alguma. O presidente não fala nada. Como sempre, fica o silêncio e os mesmos inventam conforme interesses do seu próprio umbigo. É lamentável. A imprensa cai nesse ciclo, é desmentida e fica feio para todos. Não seria melhor cada um ficar no seu lugar e deixar o presidente em paz e se recuperar da saúde? Aí 11 da noite ontem, volta a Folha de São Paulo. A mesma folha da Mariana Holanda e da Mônica Bergamo. Aliados de Bolsonaro criticam aproveitadores no entorno do ex-presidente. Aí dá destaque no subtítulo para o seguinte, ó. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo têm dito que o ex-presidente virou refém e é capaz de avaliar o quadro político. Bolsonaristas veem narrativas sendo plantadas para ofuscá-lo e confundir a militância. Sob reserva, os aliados criticam especificamente Ciro Nogueira e Valdemar, que vêm como tentando orquestrar narrativas para tirar de vez o protagonismo de Bolsonaro ao ano das eleições. Ah, eu não acredito. Vocês querem me convencer que Ciro Nogueira e Valdemar estão trabalhando junto com seus aliados para plantar notas na imprensa para desgastar Bolsonaro? Não, eu não acredito. O Ciro Nogueira jamais faria isso. Jamais. Não, o Ciro Nogueira não. Um ex-integrante do governo Bolsonaro avalia que Ciro está hipnotizado com a possibilidade de ser candidato a vice de Tarcísio, enquanto Valdemar tem como interesse os fundos partidário e eleitoral. Valdemar
com interesse financeiro. Ah, esse não é o Valdemar. Esse não é o Valdemar. Valdemar é um homem abnegado que não liga pra nada. Outro aliado diz que caciques partidários aproveitaram o distanciamento entre Bolsonaro e Eduardo para deflagrar uma guerra de egos. Na avaliação dos bolsonaristas, as narrativas atribuídas ao ex-presidente servem para confundir a cabeça da militância. Eles lembram que, como ele está distante das redes sociais e suas visitas têm que passar pelo aval do Supremo, há muitas pessoas usando uma espécie de liberdade poética sobre conversas que teriam tido com Bolsonaro. Com isso, acabam aparecendo em reportagens versões de conversas moldadas conforme o interesse do interlocutor, e Bolsonaro não tem como contradizer, como desmentir. Tá calado. Nem tudo que sai na imprensa é mentira, mas alguém falou. E às vezes é importante saber quem falou, ir atrás para saber quem falou, e ir tentando entender esse processo, sabe? Compreender um pouco melhor. Só apontar o dedo e falar, tudo fake news, talvez não seja, mas entender, cara, você olha, aí você lê a matéria, mesmo com raiva, você lê e fala, quem que essa matéria tá defendendo? Por que essa matéria tá defendendo tanto o Valdemar? Por que essa matéria tá colocando como o ponto que mais incomoda a Bolsonaro é Valdemar? Nossa, meu Deus. A CNN também publicou uma nessa linha, mas não assim que Bolsonaro falou, o título pelo menos é diferente. PL tenta segurar articulações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Dirigentes do PL devem procurar Eduardo para pedir que o parlamentar segure as articulações para que os Estados Unidos imponham novas sanções ao Brasil. Segundo apurou a CNN, a previsão é que nos próximos dias, aliados de Bolsonaro se encontrem pessoalmente com Eduardo, que está nos Estados Unidos, para tentar conter as ofensivas. Até então, não tinha sido publicado na imprensa que o Sóstenes estava indo aos Estados Unidos. Não tinha sido publicado na imprensa que o Sóstenes... E o Sóstenes ontem estava nos Estados Unidos. Então, assim, quem conversou com a Débora Bergamasco é uma pessoa que sabia, no mínimo, que o Sóstenes estaria nos Estados Unidos. Ou então, assim, chutou e acertou o chute. O time perfeito. E aí, quem foi? Quem foi, rapaz? Quem são essas pessoas, hein? Ah, meu Deus. Ai, ai, vou continuar. Na última terça, o ministro da Suprema Corte, com bom trânsito político, ligou no celular do Valdemar. Será que a CNN estaria mentindo sobre isso? Será que a CNN ia inventar história sobre o Supremo? Eu acho que não, né? Se tem um poder nesse país que não é bom você inventar história, é o Supremo. Até porque quando falam do Supremo, e o Supremo nem gosta, ele vai lá e nota, não falei isso. Como foi, por exemplo, a questão da dosimetria, que o Moraes falou, eu não participei de acordo nenhum. A empresa do avô, você participou, isso é o nota. Mas enfim, aí esse ministro do Supremo pediu que Valdemar fosse o mais rápido possível no Supremo. Valdemar desligou o telefone e saiu no mesmo instante. A conversa se deu no contexto da Magnitsky contra a mulher de Moraes. Valdemar percebeu que a nova sanção dos Estados Unidos teria implodido qualquer diálogo com o Supremo no horizonte próximo. Pronto. Sabe aquela história do pobre que perdeu tudo? O pobre que não tinha nada perdeu tudo. Qual é o diálogo com o Supremo que existe? Diálogo de quê? Qual o diálogo? Me diz aí, qual o diálogo que tem? Qual é a ponte que vocês estão tentando construir? Fontes da cúpula do PL, ouvidas pela coluna, avaliam que a estratégia de pressionar autoridades brasileiras por meio de sanções está sendo vista como um tiro que saiu pela culatra. Analisam que até agora não foi colhido nenhum efeito positivo. Ao contrário, só está prejudicando a direita e dando gás à esquerda. Estão preocupados com eleições. Bom, eu acho que se a chamada direita estivesse toda na mesma página, batendo na mesma tecla, talvez pudesse estar diferente. Mas meio que Eduardo tá lutando sozinho, né? Com Paulo Figueiredo. Onde é que estão os deputados mais famosos do PL? Principalmente aqueles intocáveis.
Segundo a apuração da CNN, a avaliação de que a tática das sanções está sendo prejudicial tem sido externada pelo próprio Jair Bolsonaro, né? Aqui botou como possibilidade, né? Segundo a apuração. Existe uma avaliação, né? Aí hoje de manhã, 4 da manhã, Malu Gaspar publica a maior preocupação de Bolsonaro com os ataques de Eduardo nas redes. Qual a maior preocupação? Mais uma vez o Valdemar. Meu Deus do céu, sempre o Valdemar de vítima, de coitadinho. Primeiro parágrafo. Aliados que visitaram Bolsonaro na prisão domiciliar e ouviram dele pedidos para convencer Eduardo a diminuir a beligerância, têm relatado que a maior preocupação de Bolsonaro não é tanto com a questão tarifaço, e sim com Valdemar. Oh, meu Deus, Valdemar. Na iminência de iniciar o cumprimento de pena, Bolsonaro não quer melindrar o aliado com receio de que intrigas políticas prejudiquem a articulação pela anistia no Congresso. Não acredito. Valdemar, um ser de luz, o Jesus Cristo na Terra, iria sabotar a anistia por birra? Não, isso não é Valdemar. E também poderia prejudicar a costura de uma chapa presidencial competitiva em 26, com integrante da família como candidato a presidente ou vice. Olha que curioso isso aqui, né? Não é uma costura de uma chapa. Não é costura de uma chapa. Esse daqui é um termo, rapaz, que tem a caatinga, o fedor de bozó, de suvaqueira, do imundo Dudu da Lima. Que sempre tá falando de... porque tem que derrotar o PT a todo custo. Olha as pesquisas, né? Não basta ter uma chapa de direita, tem que ser competitiva, com chances de ganhar. Ah, esse Duda Lima, viu? Com certeza aqui foi alguém que conversou com o Duda Lima. Não é possível, né, Duda? Enfim, com o integrante da família como candidato a presidente ou a vice. Sabemos, Duda Lima. Nos bastidores, Valdemar tem dito a aliados que o problema de Eduardo é dinheiro. E que ele tem reclamado muito do que considera desigualdade nas verbas destinadas pelo PL a ele e a madrasta Michele Bolsonaro. O que ele quer que a gente faça? Fique mandando dinheiro para ir lá nos Estados Unidos? Michele é presidente do PL Mulher e o partido tem cotas para gastar com candidaturas femininas, declarou um aliado próximo de Valdemar. Foi você, Duda Lima? Aspas. Será que a Malu Gaspar ia inventar essa aspas no momento que ela tá agora, assim, mais de 20... A Malu Gaspar tá velhinha, né? Então, a imprensa, gente, conversa com pessoas. Ela pode moldar a matéria de um caminho para prejudicar um lado, óbvio. Mas alguém falou com a imprensa. Alguém falou com a Malu Gaspar. E eu tenho certeza que foi um aliado próximo do Valdemar. Aspas de novo. O PL não tem atuação internacional. Não existe um PL Dallas ou um PL Houston. Além disso, a chance de mandar dinheiro público para ele é zero por conta do bloqueio nas contas determinadas pelo Supremo. Já em torno de Eduardo Bolsonaro, rebate a versão da cúpula do PL. Aliados lembram que o partido o nomeou secretário de Relações Institucionais e Internacionais no fim do ano passado e alegam que Valdemar prometeu estrutura e novas frentes de atuação da legenda no exterior. O Valdemar, por exemplo, poderia estar contratando para o PL, isso é de boa, uma assessoria de comunicação que tem para ele. Quando o Valdemar precisa falar e finge que é gagá, o Duda Lima, como um bom marqueteiro que tem muitos contatos na imprensa, deveria se perguntar por quê, ele coloca o Valdemar na Globo News, ele coloca o Valdemar na Folha de São Paulo, no Estadão, em qualquer lugar que for necessário. O PL podia gastar também um dinheirinho para ter uma assessoria internacional, para ter contato na Financial Times, na própria The Economist, The New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Le Figaro, The Guardian, né, The Independent, jornais estrangeiros. E colocar para dar entrevistas, ajudar a contar a história, que foi o que aconteceu lá atrás, quando o Lula foi preso. A batalha de narrativas. Sabe, você não precisa mandar dinheiro necessariamente para Eduardo. Só tô dando aqui uma opção bem óbvia. Mas talvez não sobre dinheiro para Duda Lima curtir a vida em Roland Garros, né, em Mônaco. Ah, mas esse é dinheiro do partido. Esse dinheiro porque ele é um profissional extremamente competente. A melhor coisa que o Duda Lima já fez na vida foi dar uma cabeçada na mão do Pablo Marçal. Desculpa, do assessor do Pablo Marçal. Deu uma baita de uma cabeçada.
Ele não tomou um soco. O Duda Lima não toma socos. Ele jamais tomaria um soco. Duda Lima, o rei da esquiva, o fujão, ele deu uma cabeçada de propósito, só pra cavar a falta e bater uma foto. Em meio a embates com Valdemar, Eduardo Bolsonaro cogita levar aliados com ele se deixar o PL. Isso aqui eu acho que é verdade mesmo. E eu acho que fica claro, né, quando você olha todas as matérias em sequência, tudo que o Valdemar tá falando, inclusive em termos públicos, existe uma situação gigantesca, né? Não é difícil de entender. E Eduardo aí pensa realmente em se desfiliar do PL. E se for, deve levar alguns deputados com ele. Diz ali, né, para levar outros 3 ou 4 correligionários descontentes com outras situações na legenda. Eu espero aí que a direita brasileira realmente possa ter um partido, sabe? O PL é uma legenda de aluguel, não é um partido. Não é nem sério. O PL não é nem sério. Eu fiquei pensando, quando a gente comentou ontem, né, da volta de doações privadas, ao mesmo passo aí que se volta a doação privada de campanha, você vai ter aí grandes empresas dando dinheiro só para candidato do sistema. Por outro lado, se você faz isso e acaba com o fundão, o poder do Valdemar desaparece. O poder do Kassab talvez não, porque... Mas vai ficar... Todos os caciques vão ficar enfraquecidos, né? Porque, cara, o dinheiro vem de fora. O cara não precisa pagar muito pedágio pro cacique para ter acesso ao fundão. Então, tem obviamente seus prós e contras, né? Como é tudo na vida. Continuando. Foi o dia inteiro a Globo News, né? Tá ali, ó. Valdo Cruz. Bolsonaro teme que Eduardo enterre o projeto de dosimetria que reduziria a pena. Ex-presidente acha que as declarações do filho prejudicam o clima com o Senado. Foi o dia todo ontem isso daí, em todos os portais da imprensa. E Eduardo responde assim, ó. Qual a parte ainda que não me fiz entender? Dosimetria não é anistia, logo não pacificará o Brasil. Sei que tiranos pensam apenas em si próprios, em seu poder. Portanto, é aí que seguiremos trabalhando em cima até entenderem que queremos apenas um Congresso livre. Dudu mostra a contradição da narrativa oficial. 2 notícias. A primeira diz: Polícia Federal diz que Eduardo admitiu que intenção não era anistiar todos, mas salvar o seu pai. Segunda notícia. Aliados de Bolsonaro temem que Eduardo imploda acordo que ajude o pai no Congresso. E aí o Dudu fala assim, ó. Se a intenção é salvar o meu pai, eu não poderia ser o empecilho ao acordo, né, que supostamente o beneficia, certo? Como é que Eduardo, ao mesmo tempo, não liga pra anistia? Ele não liga pra anistia. Ele só quer salvar o pai. E como é que ao mesmo tempo ele é o cara que vai prejudicar o pai, se ele só pensa em salvar o pai? Inclusive, se eu estou aqui para salvar ele a qualquer custo, como eu poderia estar agindo contra as ordens dele, como alguns insistem em dizer por aí, mesmo meu pai estando incomunicável? É claro que dizer que eu trabalho só para salvar meu pai é uma narrativa fabricada para dizer que não o faço em prol do Brasil. Querem jogar o povo contra nós, na tentativa de nos enfraquecer. Mas sei quem sou e não atuo para ser elogiado. Acho que esse recado aqui não foi para a base de militância, né? Eduardo Bolsonaro diz a líder do PL que alternativas à anistia só aumentarão sua ação nos Estados Unidos. Conforme antecipou a coluna na conversa, Eduardo insistiu que não há negociação possível em torno de alternativas a um projeto de anistia ampla, geral e restrita que contemple bolsonaros envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O deputado deixou claro que qualquer outra frente de trabalho não diminuirá sua atuação junto à gestão Trump. Ao contrário, só aumentará. Aqui, obviamente, né, foi o próprio Eduardo Paulo Figueiredo que conversou com a Bela Megali após se encontrarem com Sóstenes no dia de ontem. Pegando o gancho aí nessa notícia, isso aqui foi o momento acho que da live do Paulo Figueiredo de ontem. Ai. Até quando, meu Deus do céu? Até quando vocês vão se abaixar? Até quando vai a política do apaziguamento? O que é necessário para que vocês tomem peito e lutem? Custe o que custar, haja o que houver.
Qual é o limite de vocês? Olha a Declaração da Independência Americana, Thomas Jefferson diz, olha, claro que a rebelião ela tem que ser a última alternativa, você não pode se rebelar contra tudo o tempo inteiro. Mas há um ponto da tirania onde ela deixa de ser uma opção e passa a ser um dever. Isso não é falta de coração. Isso não é falta de coração, sei que muitos entendem assim, mas isso não é falta de coração, isso é resolução. E tem um post da minha amiga, eu já falei que gosto muito dela, Flávia Feonato, no X, em que ela fala assim, quando Eduardo e Paulo Figueiredo responderam que podiam mandar o Jair para Papuda, que não iriam recuar, eu fiquei chateada. Desumanidade, pensei. Hoje, vendo que os ministros falam abertamente que Jair não pode ir para Papuda porque sua saúde não deixa, mostra que a tática está dando certo. A Magninski, na Vivi e no seu escritório, deixou os ministros ainda mais assustados. Realmente é preciso muito sangue frio nessa guerra. Sangue frio, Flávia? E sangue mesmo. Como meu avô disse, seria necessário muito sangue do povo brasileiro para a gente retirar esses caras do poder. Profecia do João Figueiredo. A gente está num tanque de tubarões, né? A gente está como ovelhas, com cordeiros no meio do lobo. A gente não pode deixar que eles sintam um pouquinho de cheiro de sangue, porque eles vêm pra cima da gente com tudo. Se eles sentirem que a gente tá vacilando, pensando em ceder, eles vão montar em cima da gente e não vão libertar refém nenhum. E por isso que a opção é ir até o fim, doer quem doer. E graças a Deus eu tenho um homem como Eduardo Bolsonaro ao meu lado. Que liderança, que força, que caráter, que visão estratégica. Eu não preciso. As discussões com o Eduardo nunca são loucas, nunca são sem pé nem cabeça, nunca são, meu Deus do céu, como é que você não tá vendo o que eu tô dizendo? Nunca chegam a esse ponto. É na hora, as ponderações são sempre boas. Nossa, realmente o Brasil não merece um cara tão bom quanto o Eduardo como presidente, mas eu torço para que a providência nos dê essa graça. Nos dê essa graça. A André Sadi colocou ali, né? Aliados de Bolsonaro se irritam com Eduardo e temem que ele imploda acordo no Congresso. Foi o dia inteiro, gente, ontem. O dia inteiro. Vocês imaginavam que isso ia acontecer? Eu vou ser sincero, eu não imaginava. Eu já tinha uma certa ideia que alguém ia se passar, né, como porta-voz de Bolsonaro. Mas no nível que as coisas estão, e a gente ainda está em setembro, né? Ainda está em setembro, olha aqui de novo, só para ter certeza. Imagina aí, pessoal. O que vai ser as próximas semanas? Que vão ser as próximas semanas, né? Existe um entendimento cada vez mais claro nos bastidores do bolsonarismo aqui no Brasil de que Eduardo Bolsonaro foi longe demais nas articulações nos Estados Unidos. Confira abaixo a análise de André Sadi. O deputado coloca como condição inegociável anistia ampla, geral e restrita, que não tem a menor chance de passar no Congresso, fica atrapalhando os planos do pai, o aliado, pipipi, popopô. Aí Eduardo fala assim, rapaz, a coragem não está em fazer as coisas fáceis e dóceis, mas sim na determinação de fazer as coisas vorazes e necessárias, aquelas que ninguém quer fazer. Vocês se acostumaram a lidar com homens ocos, sem convicção, personalidades fracas e acovardadas que se vendem e se submetem aos poderes materiais da ocasião. Pela primeira vez, terão que lidar com pessoas de convicção. Tenham como ideal de vida que, lenta e espinhosa, é a marcha do espírito humano, contudo, há sempre um limite, além do qual a tolerância deixa de ser virtude e o medo, o mais ignorante, o mais injusto e cruel dos conselheiros, deve ser deixado de lado e substituído pela coragem, emergida da força da vontade e da crença no justo e em Deus. Pois tudo o que é preciso para o triunfo do mal é que os bons homens nada façam. É nesse truísmo elementar que estou disposto a ir até as últimas consequências para conseguir anistia ampla e restrita. Será vitória ou vingança, mas não haverá submissão. A Daniela Lima, na sua ânsia de lacrar, acabou por revelar uma coisa interessante, viu? Porque olha o que ela coloca. Supremo vê luz. Elogia Lula e retoma debate interno sobre penas a golpistas. Uai. Então até ontem estava vendo trevas, aí agora tem luz. Eles estavam na treva e agora vê uma luz. E não tinha luz no horizonte próximo. Ah, pai, curioso, viu? Obrigado aí, Daniela, pela informação. E o Paulo Figueiredo diz, né? A assessora de imprensa do regime diz que eles agora vislumbram uma luz e um respiro. Ou seja, apesar de não dizerem, estão se sentindo nas trevas asfixiados. Só queria dizer, a luz no fim do túnel é um trem vindo em suas direções. Depois da reunião, volto aqui. Ontem teve um evento aí,
Eu não sei, gente, se o que realmente foi que aconteceu. Mas teve uma alteração lá no domínio, né? O site meio que ficou fora do ar. E teve um pessoal aí que falou que possivelmente o site aí da turma do Moraes caiu por conta da Cloud Factory, é derrubado, né? Houve até de Samsung da Magnitsky, que eu não sei apurar isso. Mas o Paulo Figueiredo escreveu o seguinte, ó, 2024. Moraes manda a Cloudflare derrubar o Twitter. Cloudflare derruba o site do escritório da esposa de Moraes. Que tristeza. Se isso aqui realmente aconteceu, eu acho que se chama karma, né? Nesse âmbito aí também de confusões, de tristeza, de lamúria, generais reagem a risco de Estados Unidos tirar visto do comandante do exército. Pronto. O exército de Caxias acordou. Após a coluna revelar que os Estados Unidos estudam revogar o visto do Thomas Paiva, o adido militar brasileiro em Washington, general Maurício Vieira Gama, e o representante do Brasil nos Estados Unidos, Southern Command, o general Flávio Moreira Matias, eles consultaram militares americanos sobre o caso. Durante as conversas, Gama e Matias ponderaram que problemas pontuais entre governantes dos dois países não deveriam ter o condão de afetar o histórico de cooperação no meio militar. A reação dos generais foi revelada pelo Estadão e confirmada pela coluna. Oh, meu Deus, estão preocupados. Os milicos agora estão preocupados. Não, mas nossa cooperação internacional. Ontem de manhã, Eduardo tinha dito, né? Existe um movimento para exterminar com a direita. Quem ignorar isso é um verdadeiro negacionista. Apenas um peão no tabuleiro prestes a ser tirado do jogo. Se você lê esse do Eduardo, ele obviamente não está falando para a militância e nem está tentando avisar para a militância que estão tentando acabar com a direita, porque eu acho que isso está todo mundo percebendo, né? A primeira fala do Eduardo, eu acho que é para rebater, na verdade para servir de alicerce para a segunda parte, né? Porque tem um pessoal que está em berço esplêndido, está em silêncio. Quando é do interesse falar, eles falam sobre tudo. Quando dá like, engajamento, eles falam sobre tudo. Mas, na hora do vamos ver que o bicho pega, todo mundo desaparece. A CNN fez uma análise para constatar o óbvio. Bolsonaro não teve como organizar oposição para eleições em 2026. Quem poderia imaginar, né? E a Sarita complementa, pois é. Esse foi um dos objetivos do lawfare contra Bolsonaro. Aí eu peguei para ler a matéria. A coisa é tão absurda que no final eles mostram, né? Como o Brasil é injusto. O cenário atual contrasta com as situações políticas anteriores, como o episódio envolvendo Lula, que ficou alguns dias no Sindicato dos Metalúrgicos antes de ser preso. O local se tornou ponto de encontro para manifestações políticas. Ele estava lá fazendo algazarra, o que quisesse. E Bolsonaro está preso no inquérito que ele nem foi denunciado. Não era para estar preso, já era para estar solto. Mas ele não é o Lula, né? No caso atual, as restrições impostas a Bolsonaro limitaram sua capacidade de mobilização e organização de base política. As limitações também afetam a comunicação com aliados políticos. Em um eventual regime fechado, a situação pode se agravar ainda mais, dificultando, inclusive, a gravação de vídeos de apoio a candidatos em diferentes estados, o que poderia contribuir para um maior isolamento político. Aí o Carlos diz, todas as cautelares impostas a Bolsonaro, como uso de tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, impossibilidade de uso das redes sociais, tudo isso foram motivadas por um inquérito que trata de coação, de processo e ataque à soberania nacional, o qual Jair Messias Bolsonaro não foi denunciado. Essas medidas, elas deveriam ser revogadas imediatamente de ofício, sem que fosse necessário o pedido da defesa, o que vale lembrar que foi de pronto protocolado. Hoje já serão 72 horas, não tem sim, né? Entretanto, não houve movimento da justiça e até agora já se passaram mais de 48 horas sem que nada tenha sido decidido pelo ministro relator. Ele vai ficar preso? Meu Deus! Mais uma! As pessoas aí que não querem comprar a briga do Eduardo, porque
confronto ao Estado Democrático de Direito, eu acho que pelo menos daqui elas poderiam comentar. Sabendo, pessoal, que tudo que os governadores democráticos fazem vira notícia, eu vou mostrar pra vocês. Tu já pensou se Ratinho Júnior comentasse sobre isso? Ratinho Júnior pega o microfone e fala: vocês não acham que Bolsonaro deveria ter sua prisão revogada, já que ele não foi denunciado? Será que é notícia no Brasil inteiro? Caiado falando sobre isso? Zema falando sobre isso? Eduardo Leite falando sobre isso? O Cadeirudo, Tarcísio falando sobre isso? Ninguém pode falar sobre isso? Ninguém pode? Ninguém pode, sabe? Aí vamos falar, né? Pegando o gancho. Se Bolsonaro não pode articular, o Centrão pode. E está articulando. Matéria da Mônica Bergamo. Centrão já articula candidatura de Ratinho como alternativa a Tarcísio. E essa aqui foi bacana porque na madrugada de hoje, já dia 26, o Caio Junqueira trouxe um complemento que eu já mostro para vocês. Nesta semana, Caçabão reuniu empresários, médicos e políticos em torno de Ratinho Júnior, jantazão em São Paulo. O clima, segundo um dos presentes, era de descolamento gradual da candidatura de Tarcísio e de incentivo à candidatura do Ratinho Júnior. Líderes do PP e União Brasil, ou seja, Ciro Nogueira, que também apoiam Tarcísio, afirmaram à coluna que, caso a candidatura de Tarcísio fique inviabilizada, Ratinho será uma boa opção e poderá unir o campo de oposição a Lula. Eduardo Bolsonaro não une. Só quem une são os governadores democráticos. Aspas. Se a família do Jair Bolsonaro seguir criando confusão com candidatura de Eduardo Bolsonaro e atacando o governador, não tenha dúvida de que poderemos nos unir em peso à candidatura do Ratinho, afirmou Ciro Nogueira. Ô Ciro Nogueira vai ser vice do Ratinho Júnior também? O paranaense teria a vantagem de, além de unir o Centrão, não ter dever de lealdade absoluta a Bolsonaro, a quem não deve carreira política. É real mesmo. E isso aí, por um lado, é até bom, né? Porque ninguém vai ficar com meias palavras e pisando em ovos para falar do Ratinho Júnior. Com isso, não teria que se submeter aos desígnios da família considerada instável. Pronto, tá claro, a gente vai ter um governo longe do bolsonarismo. Não vai ser um governo ideológico, vai ser um governo técnico. Aí, para complementar a Mônica Bergamo, temos aqui o Caio Junqueira. Maravilhosa manchete. Ratinho Júnior intensifica a pré-campanha à presidência com a Faria Lima. A direita precisa entender de uma vez por todas. A Faria Lima está contra o Brasil. Estar contra a Faria Lima é requisito básico para ser antissistema. Não tem como ser antissistema e pró-Faria Lima. Veja como é. Você pode ser antipetista e aliado do Lula, como o Alckmin. Você pode ser antipetista e odiar o bolsonarismo. Você pode ser antipetista e ser parceiro de primeira hora do Moraes, que inclusive também deve se perguntar para ele, é capaz de ele falar que ele é antipetista. Talvez hoje mais não. Por isso, gente, que ser antissistema nesse Brasil, e eu acho que o que a direita deveria estar buscando é alguém que seja antipetista, mas que também seja anti-juristocracia e também anti-Faria Lima. E tá ali, ó. Diante da incerteza da candidatura do Tarcísio, Ratinho Júnior intensificou nos últimos meses suas visitas a São Paulo. Ele tem viajado à capital paulista em média 2 vezes por mês para encontros com empresários, economistas e o setor financeiro. E organiza seus encontros é o Caçabão, sempre ele. As conversas passam pela venda da agenda liberal que ele implementou no Paraná. Por exemplo, um amplo programa de privatizações, concessões, aquela ajudinha que o governo dá para os empresários, e ajuste fiscal, corte de gasto. Ou seja, ele não só vai para prometer o que ele vai cortar, ele também vai para prometer de quem ele não vai cortar. A quantidade de subsídio, de incentivo fiscal que tem no país para campeão nacional, o Ratinho não vai cortar de ninguém, com certeza. Os amigos do rei estão protegidos. E já tá falando, me bota lá que vocês querem que eu entregue o quê? A Petrobras? É de vocês. Banco do Brasil? Andar lá pelo Barão de Mauá? É de vocês. Caixa? É tudo de vocês. Quero também nomear o presidente do Banco Central? Achei de vocês. Tem que perguntar aí pro Ratinho Júnior se ele vai nomear também o Roberto Campos Neto para ser ministro da Fazenda. Capaz, viu? Bem capaz. Ratinho também tem ampliado conversas com um grupo de economistas como
o Paulo Rabelo de Castro e Paulo Artung. Paulo Artung, articulador político Luciano Huck, há mais de 8 anos. Era do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Deve ter sido para dar lugar para o Alckmin, agora tá no PSD. Inclusive o Kassab fez uma festa para sua filiação, o Cadeirudo foi. Grande Paulo Artung, um ativista da Agenda Verde no Brasil. Na política, houve bastante o ex-ministro de FHC, Pimenta da Veiga. No marketing de Zanguanais, amigo do Barroso. Maravilhoso. Maravilhoso. Direita, viu? Não é isso, gente? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É unir os antipetistas. Não é isso que vocês... Não, e parece que não é bem isso que a direita quer, né? Corta pro Saxida. Eu falei que o primeiro tema tinha muita coisa pra comentar. Essas fofocas... Ai, Jesus. Mas ainda vamos falar do Trump. Eu já vi que o vídeo hoje vai atrasar. Olha só. O PT é time grande, meu amigo. O PT nunca perdeu uma eleição presidencial estando no poder. Nunca. Assim, para meus amigos que gostam de dizer que nós vamos votar no centro agora, eu vou fazer a vocês um convite. A Dilma era mais ou menos de esquerda que o Lula? Mais. Eu acho que era mais. A maior parte das pessoas vai dizer que a Dilma é mais de esquerda que o Lula. O Aécio é mais de esquerda ou menos de direita que o Tarcísio? Eu acho que o Aécio é mais de esquerda. Meu amigo, não tem essa teoria de que quem se aproximar mais do centro vai ganhar a eleição quando disputar com o PT? O Aécio está mais à esquerda do Tarcísio e a Dilma mais à esquerda do Lula. O que aconteceu em 2014? A Dilma ganhou do Aécio Neves, cara. É isso. Então, essa teoria de que não, quem chegar mais do centro vai ganhar, eu tô dando um exemplo prático. 2014 perdeu, deu errado. Ganhar do PT é dificílimo. Se alguém acha que o Lula não é o favorito pro ano que vem, não conhece a história do PT. É dificílimo ganhar do Lula, é dificílimo ganhar do PT. O que faz, então? Na minha opinião, é o momento dos grandes estadistas. É o momento de entendermos que o Brasil precisa de um governo de transição e o único nome para vencer Lula é Jair Messias Bolsonaro. Eu concordo, mas ele tá elegível. O Lula estava preso, né? Então, assim, é por isso que é o momento dos grandes estadistas, com muita calma, muita conversa. É um governo de transição, 4 anos, cara. Pacificação, sem inventar nada. É um teto para dívida, para corrigir gradualmente a questão fiscal, insistir nas reformas microeconômicas, melhorando os marcos legais, previsibilidade de investimento e segurança jurídica e pacificação. E aí, meu amigo, em 2030, o Brasil, com cenário fiscal ok, com a economia crescendo e com paz, escolhe uma nova geração de políticos, ele termina falando. Eu não concordo nem 100% com o Saxida em tudo. Mas o Saxida pega o microfone para defender uma verdadeira união da direita em torno do Jair. Vamos reabilitar o Jair. E chama essa turma aí, né? Que tá tão deslumbrada, no final do dia capaz de perder pro Lula. Nessa ânsia do poder pelo poder. O Centrão devia estar preocupado mais com isso daqui, né? Saúde de Bolsonaro vira assunto no Supremo e torna Papuda improvável. A saúde de Bolsonaro virou assunto. A preocupação maior não é com o recém-descoberto câncer de pele, mas com um quadro na região abdominal, considerado delicado por médicos especialistas que atendem, inclusive, servidores da corte. Inicialmente, o Supremo pretendia enviar Bolsonaro para uma cela especial no prédio da Papuda. Agora, contudo, o consenso é que a manutenção da prisão domiciliar é a alternativa mais apropriada, pela necessidade de cuidados médicos e para facilitar o deslocamento de Bolsonaro em caso de eventual emergência. Integrantes da corte ainda lamentam o óbito de um detento. Lamentam, né? Tá bom. Ai, coitado do Clezão, viu? A dúvida hoje é se Bolsonaro ficará direto em prisão domiciliar ou se, antes, será enviado a uma cela especial fora de casa. No caso da segunda opção, a corte acolherá com agilidade um pedido da defesa para restabelecer a condição anterior. Aí, deixa eu contar por que eu não acho que necessariamente é só para ser um governo de transição. Porque eu discordo em parte isso aí do Saxida. Eu acho, Saxida, que o próximo governo tem que ir para cima da Faria Lima, que é quem financia a esquerda. Tem que arrepiar com os bancos. Com esses banqueiros famosinhos. Tem que copiar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Essa daqui na notícia de... Sabe, que você fala assim, nossa, os Estados Unidos está caminhando para um lugar bacana. Não. Aqui é aquela típica notícia que pode trazer melhorias para o planeta, Terra, como um todo. O Ministério da Justiça deles, né, que é o Departamento de Justiça, o DOJ. Ali, ó. Os principais promotores, que é a turma do Ministério da Justiça, receberam uma diretiva para se preparar para lançar investigações sobre a Open Society, um grupo financiado pelo
George Soros. Não é um grupo financiado, é o grupo dele, fundado por ele. Várias fontes confirmaram a ABC News. Tá aqui a matéria. Autoridade do Departamento de Justiça orienta promotores a prepararem investigações sobre a fundação de Soros. Vral, pra cima dele, Trump. Mas vai com tudo. Com tudo. Vários promotores federais de alto escalão em escritórios de procuradores dos Estados Unidos em todo o país receberam a diretiva na segunda-feira para se prepararem para investigações sobre a Open Society Foundations, grupo aí do Soros. A ordem de Akash, alto funcionário do gabinete do Procurador-Geral Adjunto Todd Balance, foi enviada aos escritórios do Procurador-Geral dos Estados Unidos em pelo menos 7 estados, confirmam as fontes incluindo Califórnia, Nova York, Illinois, Michigan e Maryland. Uma nota que traz o nome de fulano, que mandou para cicrano, para 7 lugares diferentes, dificilmente, né, é uma mentira. A carta lista possíveis acusações que os promotores podem levar em consideração enquanto se preparam para investigar o Open Society Foundation, que vão desde apoio material a tocar o terror, incêndio criminoso, fraude eletrônica, extorsão, disseram as fontes. Este Departamento de Justiça, juntamente com nossos dedicados e esforçados procuradores dos Estados Unidos, sempre priorizará a segurança pública e investigará organizações que conspiram para cometer atos de violência a outras violações da lei federal, disse um porta-voz do Departamento de Justiça à ABC News quando questionado sobre a diretriz. O porta-voz da Open Society, em declaração à ABC News, disse, aspas, a Open Society, nós, a tropa dos Soros, nós condenamos inequivocadamente o terror e nós não financiamos. Nossas atividades são pacíficas e legais e espera-se que nossos beneficiários respeitem os princípios dos direitos humanos e cumpram a lei. Essas acusações são ataques politicamente motivados à sociedade civil com o objetivo de silenciar discursos com os quais o governo discorda e minar o direito à liberdade de expressão garantido pela primeira emenda. Foi o Biden quem censurou todo mundo, mas é o Trump que tá destruindo a primeira emenda. Oh, meu Deus. Sério mesmo, viu, Que inveja dos Estados Unidos. Será que algum governador democrático tem coragem de falar do Open Society? Fala aí. Queria ver falar. Um só. Olha que medida bem acertada, viu? E declarar seu apoio ao projeto de lei do Felipe Barros, que quer dar um enquadro nas ONGs. Felizmente, os governadores democráticos não ligam para isso, né? Estão sendo perseguidos, rapaz, de forma injusta por Eduardo Bolsonaro. A diretiva do Trump surge no momento em que ele e altos funcionários da Casa Branca intensificaram suas exigências nas últimas semanas para que o Departamento de Justiça e o FBI persigam mais agressivamente grupos de esquerda que, segundo eles, alimentaram atos recentes de violência, como o caso do Charlie Kirk. Tanto Trump quanto o Vance destacaram especificamente o Soros em comentários públicos, desde o óbito do Charlie Kirk, com Trump dizendo em uma entrevista à Fox News que Soros deveria ser investigado por extorsão. Vem Maria, velho. Pra cima deles, Trump. Vai pra cima deles. A administração Trump tá ali também, ó. Autoridades do Departamento de Justiça estão correndo para obter acusações criminais esta semana contra o ex-diretor do FBI, o James Comey, intensificando os esforços sem precedente do Trump para processar seus adversários políticos. Vral! O poder que Trump não teve no primeiro mandato até agora. Pra cima deles, Trump. Pra cima deles. Vai, só vai. E tá ali, né? Pra você ver que não é fake news essas notícias. Aqui é a postagem oficial, ó, do perfil da Casa Branca, né? O Rapid Response, a resposta rápida, com a postagem oficial do Trump lá na sua rede social. A tradução, né? Justiça na América. Um dos piores seres humanos ao quais... Né? A tradução do... que esse país já foi exposto é James Comey, o ex-chefe corrupto do FBI. Hoje, ele foi indiciado por um grande júri de 2 acusações de crimes graves por vários atos ilegais e ilícitos. Ele tem sido tão ruim para o nosso país por tanto tempo e agora está prestes a ser responsabilizado por seus crimes contra a nação. Tem apoio, né? Tem um Congresso alinhado. Aí é fácil, né, Trump? Com o Congresso jogando junto é fácil.
Quero ver Trump fazer semana no Brasil. E aí, para encerrar, tinha mais coisa para falar do Trump, mas encerra com essa. Os Estados Unidos já não são uma democracia. Relatórios internacionais como o VDEM, que é financiado pelo Soros, e especialistas tipo o Joseph Stiglitz, o Nobel da Economia de Esquerda, amigo pessoal do Lula, alertam que os Estados Unidos cruzaram a linha entre democracia plena e regime autocrático. Eu tô falando esses nomes porque estão na matéria. A comunidade internacional, porém, mantém silêncio por meio de retaliações e interesse geopolítico. E quem que diz isso? O Rodrigo Tavares, que é um jovem líder global do Fórum Econômico Mundial. A turma do Klaus Boca de Mosquito tá chateada com Trump. Fala isso, não dá inveja? Fala se não dá inveja. Mas isso aí vai ser o próximo governo Bolsonaro. Ou o governo do Eduardo. Vai ser assim, fé em Deus. Tô sono alto, né? Porque o Congresso não vai estar tão próximo. Mas esse país há de dar certo um dia, viu? Tem hora que desanima, mas tem hora que as coisas melhoram também. É você se manter firme e forte, né? Recuar jamais. Ai, ai, meu gente. Os aliados. Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje, né? Hoje ainda é sexta-feira. Sexta-feira normalmente não decepciona. Vamos ver se sairão mais notinhas plantadas aí pela tropa do Valdemar, Ciro Nogueira e tantos outros membros do glorioso Centrão. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas, kimpoy.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!